Olá, turma, como estão? Turminha, vamos dar um passo à frente, vamos voltar um pouco para a bioquímica. O nosso assunto agora será a fotossíntese. Muita atenção a esse assunto, porque ele é recorrente em vestibulares. O Enem gosta da fotossíntese, porque aqui eu também falo um pouquinho do ciclo do carbono, eu falo como diminuir um pouco do aquecimento global. Então, muita atenção à fotossíntese, certo? Fotossíntese, turma, é uma palavra que deriva de duas. Foto significa luz, síntese, produção. Eu entendo, então, como fotossíntese, reações químicas que dependem da luz, certo? A vida na Terra depende de luz, luz do Sol. Se um dia a gente perder essa estrela que é o Sol e a gente ficar sem luz, a vida na Terra provavelmente termina. Por quê? Porque os seres fotossintetizantes, autótrofos ou produtores, eles são o início da cadeia alimentar. E é justamente por conseguirem pegar essa luz através das folhas para fazer a glicose e o oxigênio, é que esses seres são tão importantes e se localizam como o primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Então, a vida na Terra depende de luz, luz do Sol. Vamos falar muito de fotossíntese. Adiante. Turma, a fotossíntese, ela é resumida nessa equação aqui, que está balanceada. Eu tenho gás carbônico, dióxido de carbono, se unindo à água, na presença de luz, de energia luminosa e da clorofila, formando glicose, oxigênio e, novamente, água. Então, água é reagente e água é produto da fotossíntese. Eu posso dizer que fotossíntese, ela é o seguinte, é a transformação de energia luminosa em energia química. Posso dizer que é a transformação de compostos inorgânicos em orgânicos. Posso dizer que fotossíntese é uma reação de produção de glicose pelos seres autótrofos ou produtores. Turma, essas três definições definem fotossíntese. Tá tudo certinho, observe comigo aqui. Eu tenho o seguinte, transformação de energia luminosa em energia química. O gás carbônico e a água, eles serão convertidos em glicose, oxigênio e água. Turma, a planta, a alga ou a cianobactéria, elas conseguem transformar a energia luminosa e prender, entre aspas, essa energia luminosa dentro da molécula de glicose. Mas aqui dentro, ela já vai ser energia química. Então, fotossíntese é sim a transformação, a conversão da energia do Sol, da energia luminosa, para a energia que estará guardada, contida dentro da molécula de glicose. Então, tá certinha essa definição. Cuidado com as definições, tá? Entender a definição é importante para vocês não errarem exercícios. Então, realmente os seres fotossintetizantes, eles transformam a energia do Sol, eles captam a energia do Sol e prendem essa energia na forma química dentro da molécula de glicose. Aonde, Cris? Na molécula de glicose. E, gente, a energia ela fica guardada nas ligações químicas dentro da molécula de glicose. Perceba a segunda definição. Fotossíntese é a transformação de compostos inorgânicos em orgânicos. Turma, gás carbônico e água são compostos inorgânicos, ou seja, são compostos com pouco ou nenhum átomo de carbono. E transforma isso aqui em composto orgânico. A glicose é o composto orgânico.
Compostos orgânicos são aqueles com muitos átomos de carbono. Essa definição também está correta. E por fim, a mais simples das definições é a produção de glicose. Sim, é a produção de glicose pelos seres chamados autótrofos ou produtores. Então, muita atenção, porque em exercício aparecem as 3 definições e muita gente não entende essa e essa aqui. Só guarda essa. Mas, na verdade, todas essas definições, elas definem o que é a fotossíntese, sim. Certo? Bom, os seres que fazem a fotossíntese, eu chamo então de seres fotossintetizantes. Eles são o que nós conhecemos como as plantas, as algas e as cianobactérias, também chamadas de algas azuis ou cianofícias. Turma, esses seres que fazem fotossíntese, então, na cadeia alimentar, eles são o primeiro nível trófico, que eu chamo de produtores. Eu também chamo eles de seres autótrofos. Plantas, algas e cianobactérias são autótrofos, são produtores, tá? Produtores de glicose e de oxigênio, certo? Bom, onde acontece a fotossíntese? A fotossíntese, turma, ela acontece em qualquer parte verde da planta. O órgão principal é a folha, porém acontece em caule, se ele for verde, em raiz, se ela for verde, tá? Se eu fizer um corte da folha, que é o principal local da fotossíntese, e aumentar o microscópio, eu observo, turma, que o tecido da folha, olha, ou os tecidos da folha, eles são complexos, mas extremamente importantes. O local onde a fotossíntese acontece se chama mesofilo. Mesofilo preenche a folha. O mesofilo, ele está entre a epiderme, olha, observe. A epiderme superior, que é a de cima da folha, e a epiderme inferior, que é a de baixo. Na verdade, é a mesma epiderme, né? Só que ela está em locais diferentes. Entre as epidermes, eu tenho o tecido que faz a fotossíntese, que é o mesofilo. Observe as células, tá? Se eu pegar uma célula desse mesofilo, eu observo que é uma célula vegetal típica. A célula vegetal tem parede celular, tem vacúolo, que é esse espaço branco aqui dentro, e esses pontos verdes, eles são os cloroplastos. Dentro dos cloroplastos, situam-se as moléculas de clorofila. Então, o órgão, o tecido, a célula e a organela. Se eu der um zoom no cloroplasto, turma, um cloroplasto em corte, eu percebo que ele tem um monte de membranas aqui dentro formando pilhas. E cada unidade dessa pilha eu chamo de tilacoides. A pilhazinha, ó, ela parece umas moedas, né? As moedas unidas eu chamo de grana, tá? Então, a grana, ela é formada por vários tilacoides, certo? Voltando aqui atrás, como reagentes da fotossíntese, nós temos o gás carbônico e a água. De onde vêm esses reagentes? Depende, turma. Se for um ser aquático, o gás carbônico, ele está dissolvido na água. E se o ser é aquático, lá já tem muita água. Se a planta for uma planta terrestre, o gás carbônico ele é retirado do ar e a água do solo, absorvida através das raízes. No caso das plantas terrestres, por onde que esse gás carbônico entra na planta? Turma, o gás carbônico entra na planta através de buracos nas folhas que nós chamamos de estômatos. Então, aqui eu tenho uma folha, vou pegar aqui um pedacinho da epiderme e vou dar um zoom. Essa estrutura aqui é o estômato, perceba que ele tem um buraco, olha. São 2 células em forma de banana, uma de frente para a outra, e há um poro, um ostíolo aqui no meio.
Esse buraco é por onde entra o gás carbônico dentro da folha. O gás carbônico agora está dentro da folha. Ele se junta com a água, que também está na folha, que veio das raízes. Na presença da luz do sol, acontece a reação química da fotossíntese, certo? Os meus alunos do fundamental já viram estômatos, eu já mostrei para eles isso no microscópio, tá? Vocês do ensino médio, eu não me lembro, acho que eu não mostrei para vocês ainda. Tá. O local da fotossíntese, onde acontece a fotossíntese? Turma, fotossíntese acontece dentro dos cloroplastos. Então, essa organela típica das plantas, que só existem em plantas, o cloroplasto, tem a função de realizar a fotossíntese. Nessa imagem daqui, eu tenho um tecido, tá? Eu tenho várias células, olha, 1, 2, 3, tem várias células. E esses pontos verdes são os cloroplastos. Os cloroplastos. Os cloroplastos, turma, são visíveis ao microscópio, certo? Como é um cloroplasto? Então, essa imagem aqui da direita, ela mostra as partes do cloroplasto. O cloroplasto, turma, ele tem duas membranas. Então, observe aqui, ó. Uma membrana externa, que tá aqui em amarelo, mais grosso, e uma membrana interna, que tá aqui em amarelo, mais fina. O cloroplasto, assim como a mitocôndria, possui duas membranas, certo? Dentro do cloroplasto, eu tenho várias estruturas em forma de pratinho, em forma de moeda aqui verde, chamada de tilacoide. Então, por exemplo, nessa pilha aqui, nesse grânum, eu tenho 1, 2, 3, 4 tilacoides. Perceba que os tilacoides, eles são verdes. Por quê? Porque dentro dos tilacoides é que estão as clorofilas, certo? O cloroplasto, além de possuir duas membranas, os tilacoides, eles possuem ribossomos, que são organelas que produzem proteína, e ele possui DNA. Olha aqui a molécula de DNA. Turma, o cloroplasto é muito similar à mitocôndria, tá? Por que o cloroplasto e a mitocôndria possuem DNA? Por causa da origem. Os cientistas acreditam que eles foram bactérias no passado. No caso, o cloroplasto ele foi uma cianobactéria que foi englobada por uma célula eucariótica, uma célula que já tinha núcleo. Observe, turma, que nesse cloroplasto eu tenho aqui um grão de amido. Você se lembra que as plantas, elas têm o amido como substância de reserva? O que isso quer dizer? Que quando a planta faz muita fotossíntese, produz muita glicose, e ela não usa toda essa glicose, ela estoca essa glicose, ela guarda na forma de grãos de amido. Então, dentro do cloroplasto é muito comum encontrar grãos de amido. Olha aqui, aqui tem um grão de amido, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, certo? Os cloroplastos têm como função realizar fotossíntese. Muito cuidado! Cianobactérias não possuem cloroplasto, apenas clorofila. Por que, Cris? Porque cianobactérias são procariontes. Elas não têm núcleo e nem organelas membranosas. Então, elas não têm cloroplasto. Porque cloroplasto, ó, é uma organela membranosa. Inclusive, tem duas membranas. Muito cuidado, tá? Para quem vai fazer pismo e paz, esses detalhes são importantes. Aliás, muito importantes. Turma, sobre a origem do cloroplasto. Vamos aproveitar que estamos falando do cloroplasto e lembrar a hipótese endossimbiótica. Então, eu tenho aqui uma célula vegetal. Observe que ela tem, olha, núcleo, as organelas, o vacúolo bem destacado, parede celular de celulose. Dentro da célula vegetal, vou dar um zoom aqui, eu tenho um cloroplasto. O cloroplasto tem duas membranas, DNA próprio, ribossomos, os tilacoides. Cada
pilha eu chamo de grânum. Então, essa pilha que é o grânum tem 1, 2, 3, 4 tilacoides e aqui um tilacoide sozinho. Observe neste desenho que o tilacoide, turma, ele tem um lúmen, olha. Ele tem um miolinho, tá? O lúmen do tilacoide. O tilacoide, ele é formado de membrana, turma, membrana plasmática. Se eu voltar aqui uma imagem, olha, no cloroplasto, o miolo do cloroplasto eu chamo de estroma, tá? Então, parte da fotossíntese, atenção no que eu vou dizer, parte da fotossíntese acontece no tilacoide e parte no miolo, no estroma. Não esqueça disso, tá? No estroma. Voltando na origem do cloroplasto, perceba como se deu a formação do cloroplasto. Tem aqui uma célula procarionte, ou seja, uma célula que não tem núcleo, o DNA fica disperso no citoplasma. Essa célula procarionte, turma, ela vai se transformar em uma célula eucarionte, porém, essa célula, ela vai englobar cianobactérias. Observa aqui, ó. Esses procariontes aqui, turma, eles estão verdes para indicar que eles já faziam fotossíntese, então eles já tinham clorofila dentro deles. Ocorre que essa célula aqui, ela engloba esses procariontes e esse serzinho, essa cianobactéria, passa a viver aqui dentro. E como ela faz fotossíntese, já fazia fotossíntese, ela passa a produzir glicose para essa célula. Em contrapartida, agora esse cloroplasto, que já não é mais um procarionte, é um cloroplasto, recebe proteção e outros nutrientes aqui dentro dessa célula eucariótica, certo? Turminha, ao longo desse processo, tá? As células, elas tornaram-se eucarióticas. Tá bom? Elas ganharam o núcleo também. Então, qual é a origem do cloroplasto? O cloroplasto, no passado, ele era cianobactéria, ele era um procarionte que foi englobado por uma célula eucarionte e passou a viver dentro do citoplasma dessa célula eucarionte, fazendo glicose para essa célula. O que o cloroplasto ganhou vivendo aqui dentro e não fora? Ele ganhou abrigo, né, proteção, outros nutrientes. E essa célula, ela se transformou em uma célula vegetal. Olha aqui o cloroplasto, que lá no passado era uma cianobactéria. O mesmo aconteceu com as mitocôndrias, o mesmo processo de englobamento. Porém, para a formação das mitocôndrias, não eram os seres procarióticos, não eram cianobactérias, eles eram bactérias, certo? Bom, relembrando com vocês essa parte que é importante, tá bom? Turminha, eu já vou cortar o vídeo ao meio para não ficar muito longo, tá? Na hora de carregar para o YouTube. Então, vou cortar e vamos continuar no próximo. Beijo!